Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês, gente? Chegou quarta-feira, 12ª semana do tempo comum, dia 25. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. A fé é o primeiro passo e condição indispensável para que Deus estabeleça conosco sua aliança. Celebremos, pois, respondendo com fé e com bons frutos ao dom divino da aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso bom Jesus, Senhor Deus, livra-nos dos nossos pecados, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, mesmo aqueles que não consideramos pecados. Senhor, bom Deus, nos ajude sempre enviando o Teu Espírito Santo para que nos conduza, para que nos direcione, para que nos fortaleça e nos deixe fortes na caminhada com o Senhor, meu Pai. Nosso Senhor bom Jesus Cristo, nos abençoa, Pai, com Teu amor. Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós. Arcanjo Miguel, protegei-nos no combate. Anjos e santos do Senhor, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, minha gente, vamos para a primeira leitura. Você vai pegar Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1 ao 12, primeiramente. Depois do 17 ao 18. Vamos para a leitura então, minha gente. Já pegou lá o seu aplicativo, a sua Bíblia? Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Então vamos para a nossa explicação na Bíblia. Lá no versículo 1 ao 12, lá no capítulo 15. Vamos lá então do 1 ao 12. O papel de Abrão como um profeta é mostrado aqui. A visão era um dos meios normais, o outro era o sonho, pelo qual o Senhor revelava a sua palavra às pessoas. O único outro patriarca que é dito ter recebido uma visão foi Jacó. Você vai ver em Gênesis capítulo 46, no versículo 2. O conteúdo da visão incluiu uma ordem: não temas, uma segurança: eu sou o teu escudo, e uma promessa: tua recompensa será infinitamente grande. Não obstante, pelo fato de Abrão ter recusado uma recompensa do rei de Sodoma, o Senhor o recompensaria ricamente. No versículo 2 ao 3. Nem a proteção de Deus, nem a sua recompensa parecia importante para o idoso Abrão, porquanto todos os seus bens
iriam para Eliezer de Damasco, um mordomo nascido em sua casa. Em um ato de autocomiseração, Abrão fez 7 referências a si próprio, no hebraico, no espaço de 22 palavras hebraicas, e por 2 vezes queixa-se de não ter semente. No versículo do 4 ao 5. Ignorando a aparente falta de gratidão por parte de Abrão, o Senhor deu ao patriarca uma das maiores promessas da Bíblia. O idoso Abrão geraria um herdeiro por ele mesmo. Deus então fez a surpreendente promessa de que a semente dele seria tão numerosa como as estrelas. Lá no versículo 6, velho e sem filhos, Abrão creu no Senhor, isto é, ele afirmou que Deus é fidedigno. O Eterno lhe acreditou isto por justiça, ou seja, ele julgou ou considerou que Abrão estava à altura do padrão, isto é, conformou-se à norma. A fé de Abrão e a graciosa resposta de Deus a ela serviram de paradigma para a experiência cristã em 3 diferentes livros no Novo Testamento. Romanos, capítulo 4, versículo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 6, e tem mais uma aqui, peraí que eu não enxergo. E Tiago, capítulo 2, no versículo 23. No versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis, pela 3ª vez na vida de Abrão, o Senhor tratou da questão da terra. Aqui Yahvé associou o seu nome e sua liderança na vida de Abrão, a promessa da terra. Ele lembrou a Abrão que o mesmo Deus que fielmente o trouxera de Ur dos caldeus haveria tão certamente de dar a ele esta terra para herdá-la. No versículo 8, Abrão, o sagaz comerciante que outrora negociara com o homem mais poderoso da terra, o faraó do Egito, agora negociava com o Senhor Deus. Como pode ele se assegurar da promessa de Deus? O versículo 9 provê a resposta. Vamos ler o versículo 9, então, né? Senão a gente vai ficar na curiosidade. Ninguém merece, minha gente, ficar na curiosidade. Vamos ver. Lá no versículo 9, vamos ver o que diz aqui. No versículo 9? No capítulo 9. É o versículo 9, o próximo. Deus providenciou segurança na forma de uma solene cerimônia de compromisso. A novilha, a cabra e o carneiro eram mamíferos, que mais tarde foram autorizados para sacrifícios na lei de Moisés. No entanto, esta é a única vez em que animais com 3 anos de idade, espécimes em pleno vigor da vida, foram usados. Rolinhas e pombinhos foram permitidos para determinados sacrifícios israelitas. A cerimônia aqui difere de outros sacrifícios rituais envolvendo animais no Antigo Testamento. Isso porque nenhuma parte dos animais foi queimada. No versículo 10, em um ato sem paralelos no Antigo Testamento, Abrão dividiu os animais ao meio e colocou cada parte na frente da outra, criando um desimpedimento, caminho central ladeado pelas partes das carcaças. As aves, sendo menores, não foram cortadas, provavelmente foram colocadas uma de cada lado deste caminho. No versículo 12, visto que os dias eram contados nesta cultura, de pôr do sol a pôr do sol, os eventos dos versículos do capítulo 12 no versículo 21, profundo sono, em hebraico, tardemar, de Abraão, faz lembrar aquele que Adão experimentou quando o Senhor criou Eva. Depois nós vamos lá para o 17. Lá no 17, versículo 17 diz o seguinte. No 17, o capítulo 17, versículo 18. Tá? Não tem o 18, minha gente. Vamos ver aqui se tem mais alguma explicação, tá? Para a gente gravar agora na mente. No 17 ao 18, nós temos 17, 18, 19 e 20. Mas é só lá na outra leitura, né? Essa daqui é só esse mesmo, tá, minha gente? Então, vamos entender o que a gente tem que gravar na nossa mente agora desta parte. Primeiro, a gente aprendeu que entre Deus e Abrão, né, narra uma aliança, onde Deus promete a Abrão uma descendência numerosa, como as estrelas, e a posse da terra de Canaã. Essa aliança selada através de um ritual com animais divididos simboliza o compromisso inabalável de Deus com Abrão.
e seus descendentes, mostrando a importância da fé e da confiança em suas promessas. Primeiro, a promessa. Deus aparece a Abrão e promete que ele terá um herdeiro e que sua descendência herdará a terra de Canaã, embora Abrão e sua esposa Sara fossem idosos e ainda não tivessem filhos. A fé de Abrão demonstra fé na promessa de Deus, mas também questiona e pede sinais para confirmar a veracidade da promessa, o que mostra a natureza humana de Abrão e a importância da fé operante, a aliança. Deus estabelece uma aliança com Abrão através de um ritual, onde os animais são divididos e passam pelo fogo, simbolizando o compromisso de Deus em cumprir a promessa, independente das ações de Abrão. A natureza da aliança. A aliança é unilateral, pois Deus é o único que passa pelo meio dos animais, demonstrando que a salvação e a promessa são baseadas na graça e fidelidade de Deus, não nos méritos de Abrão. O símbolo do fogo. A passagem do fogo pelo meio dos animais é um símbolo da presença de Deus e da sua santidade, confirmando a seriedade da aliança. O fogo, minha gente, não esqueçam. A importância da fé. A passagem destaca a importância da fé em Deus e de confiar em suas promessas, mesmo diante de circunstâncias que pareçam impossíveis. Esses dias também eu estava vendo um caso de uma avó que o seu neto tinha já dado como falecido. Quem estava dando depoimento era uma médica que atendeu. O menino já tinha morrido e já estava entrando com a papelada. E essa médica disse que essa avó começou a orar. E todo mundo chorando, e enfermeiro chorando, e médico chorando. De repente os sinais vitais começaram a voltar. Então, e a mãe já tinha desestruturado, eu não conseguia nem pensar, mas a avó não chorou uma lágrima, começou a orar. Então, eu creio muito, né, que a fé move realmente montanhas, a fé é um poder que Deus tem de mostrar o seu poder, né? A nossa fé é boa, porque ela vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, o que é mal não vem de Deus. Então, Deus, quando faz esses milagres, Ele quer mostrar, né, o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele nos traz alegria de volta. E não é só isso, né? É o seu testemunho com Deus. O seu testemunho é poderoso, né? E Deus sempre vai usar testemunhos para mostrar o seu poder até os dias atuais. O cumprimento da promessa. A aliança com Abrão é vista como um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, o Messias que cumprirá a promessa de salvação para toda a humanidade através da sua morte e ressurreição. Descendência espiritual. A descendência de Abrão não se limita apenas aos seus descendentes físicos, mas também se estende àqueles que creem em Jesus Cristo e fazem parte da igreja, o novo povo de Deus. Exemplo de fé. Abrão é um exemplo de fé para os católicos, mostrando que a confiança em Deus e a obediência aos seus mandamentos são fundamentais para a vida cristã. Os judeus ainda não reconhecem isso, né? Os judeus acreditam ainda que são um povo escolhido e que o resto da humanidade vai ficar perdida, né? Creio eu. Não acreditam em Jesus como o Salvador também. Então, nós acreditamos sim. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é a igreja de Nosso Senhor, aquele que busca a santidade, que busca obedecê-lo, assim como Abrão obedeceu, né? A todo aquele que busca obedecê-lo do fundo do seu coração, esse é a nova igreja, né? É sim a igreja que Jesus Cristo vai voltar. Em resumo, Gênesis, na perspectiva católica, principalmente, é uma passagem que revela a fidelidade de Deus e a importância da fé em suas promessas, apontando para a vinda de Jesus Cristo e a formação da igreja como o novo povo de Deus. Não é só na católica, isso aqui é na Bíblia, né, minha gente? Nessa parte ficou claríssimo, não temos o que discorrer, né? Deus promete e cumpre promessas. E também ele considera Abrão, ele quer mostrar, né, que tudo vem dele, né? Que o sacrifício, que nada vinha de Abrão, mas dele. Ele que fez tudo acontecer, ele que tem esse poder de divisor, né? Esta divisão, onde que diz aqui que eu vou... Esta aliança, né? Esta aliança, ela é unilateral, né? Isso aqui ficou claro, pois Deus é o único que passa pelo meio dos animais, demonstrando que a salvação e a promessa são baseadas na graça e na fidelidade de Deus, não nos méritos. Então não era porque Abraão merecia ou não, né? Claro que Deus sempre vai ver o seu coração, né? Mas independente do merecimento ou não, porque não somos merecedores.
Tudo pelo sacrifício, né? Pela graça de nosso ser bom Deus. Agora vamos para o Evangelho, né, do dia, Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus, que em mim permanece, há de dar muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Nós já falamos tanto aqui de falsos profetas, principalmente pelas suas características, né? Do demônio, principalmente pelas suas características do mal. Nós não podemos esquecer dessas características nunca, porque os frutos, né? Muita coisa parece e nem tudo aquilo que parece é, como diz aqui, vestido em pele de cordeiro, mas são lobos. Do versículo, vamos para a explicação na Bíblia agora, tá, minha gente? Bem pequena, não tem hoje muita explicação, não, do versículo. Até um versículo só, que é do 15 ao 20, direto. E é bem o que a gente tá pedindo, tá? Bem o que tá pedindo na liturgia. Falsos profetas vestem-se como ovelhas para dissimular o fato de que eles são lobos devoradores disfarçados de discípulos verdadeiros. Todavia, o caráter e o comportamento de um profeta, seus frutos, indicam se ele é verdadeiro ou falso. Os textos do Novo Testamento sustentam que a doutrina de um mestre deve também ser examinada. Os discípulos verdadeiros produzem o fruto das boas obras, e isto confirma a sua identidade como discípulos de Jesus. Você vai ver em Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao 23. A imagem de cortar e queimar uma árvore ruim retrata o julgamento e a punição eterna dos falsos discípulos. O futuro não reserva muitas coisas boas para os falsos profetas, minha gente, que sabem enganar muito bem. Então, Jesus, Mateus, adverte sobre os falsos profetas. Fala também sobre a Igreja Católica, sobre o que ela fala, tá, disso. Jesus adverte sobre os falsos profetas, comparando-os a árvores que produzem frutos maus, apesar de se apresentarem como bons. A passagem ensina que a verdadeira natureza de alguém se revela pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações e consequências. Assim, a Igreja Católica interpreta este trecho como um chamado ao discernimento e à avaliação da fé através das obras, reconhecendo que a autenticidade da fé cristã se manifesta na prática do bem e na adesão aos ensinamentos de Cristo. Falsos profetas. Jesus alerta para a existência de pessoas que, embora se apresentem como representantes de Deus, na verdade buscam enganar e desviar as pessoas do caminho correto. Frutos. A metáfora da árvore e seus frutos é usada para ilustrar que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela por suas ações e suas consequências. Discernimento. A passagem convida à vigilância e ao discernimento, ou seja, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a verdade e a falsidade, observando as obras e os frutos de cada um. Ação. A Igreja Católica interpreta esta passagem como um chamado à ação, incentivando os fiéis a viverem sua fé de forma concreta, refletindo os valores do reino de Deus através de obras de amor, justiça e serviço ao próximo. Autenticidade. Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao 20, enfatiza que a verdadeira fé não se limita a palavras ou promessas, mas se manifesta em ações que comprovam a autenticidade da relação com Deus e com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, a passagem de Mateus é um convite à vigilância,
ao discernimento e à prática da fé, através de obras que reflitam o amor e a justiça de Deus. Muitas vezes, às vezes, pensamos que o falso profeta é aquele que tem que ser da igreja, Mas muitos falsos profetas existem na própria televisão. Muito influenciador, muito político. Tudo é falso profeta, que promete uma coisa e não cumpre. E aí você fica babando. Muitos padres, muitas pessoas que se dizem grande coisa, que vão fazer e prometem, ainda mais você que está com dificuldade, passando por dificuldade, e aí prometem mundos e fundos para você, não cumprem com as suas promessas. E falsos profetas não é somente pessoas da igreja, é todo tipo de gente, no YouTube, rede social, que você segue pessoas, Tem vários tipos de falsos profetas. Mas principalmente para tomar cuidado com os falsos profetas que estão na sua igreja, principalmente para você não perder a sua salvação. Ele pode sim te levar para um mau caminho. Outra coisa também que eu vi foi uma notícia de um pastor ensinando, os outros pastores a colocar músicas com letra gospel, em funk, coisas assim, para que bebidas sem álcool, E começa assim. Toda igreja que é verdadeira, nem na homilia você vai gostar de ouvir a palavra, porque a palavra é difícil. Então nada vai ser agradável. Não, quando você vai na igreja, você sempre vai se sentir um pouco assim, como se você estivesse devendo, Porque a gente está sempre devendo para Deus. É ou não é? A gente sempre tá em dívida. A gente sempre está se sentindo, porque se você tem Deus no coração, você sabe disso. Porque a gente é muito mais abençoado do que ao contrário. Então devemos com certeza ser gratos todo o tempo. E devemos ir na igreja sim. Quando tem muita coisa que te envolve muito e que não é bom, não é do bem, não é de Deus. Coisas ruins que parecem boas, tomem cuidado, minha gente. Essa é a nossa palavra do dia. Vamos ver as pistas. De repente hoje tem alguma coisa interessante. Deus faz continuamente aliança com os seres humanos e cumpre o estabelecido. Cabe às pessoas acreditar e confiar. Há ideologias e propostas religiosas que impactam negativamente os que as seguem, afastando-os do caminho do reino. Vigilância. A avaliação é feita verificando os frutos que elas produzem na sociedade. Minha gente, tem que ver isto. Às vezes até os frutos parecem que são bons, Mas tudo é para si próprio. Então tem que tomar realmente muito cuidado e chamar muito o Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, para pedir o quê? Discernimento, Para a gente poder saber e seguir o caminho correto da palavra de Deus, Amém? Shalom, até amanhã.